Amados, vamos abrir a Escritura na Epístola de Paulo aos Efésios. Vamos ler aqui mais uma porção, dando continuidade ao que nós estamos falando, né? Capítulo 5 de Efésios. Quero ler com os irmãos os versículos 25, 26 e 27. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Queridos, essa epístola, a epístola de Paulo aos Efésios, ela trata acerca do supremo propósito de Deus, tendo Cristo como o centro desse propósito, e tendo a igreja, ou que seja o conjunto de eleitos e predestinados que juntamente com Cristo, enquanto herdeiros com Cristo, são chamados para com Cristo, juntamente com Cristo, cumprirem o supremo propósito de Deus. Então imagine só que é uma epístola muito rica, muito profunda, uma epístola cujo conteúdo é muito espiritual. Quando eu falo muito espiritual, não significa que os demais livros sejam pouco espiritual. Não é essa a relação que eu quero que os irmãos tenham. Quero dizer que muito das Escrituras tem muito fator histórico envolvido, muitas narrativas, enquanto a construção de um enredo para chegar no ponto da palavra a ser dita e a ser revelada. No caso das epístolas em geral, e sobretudo nessa epístola aos Efésios, o apóstolo ele vai tratando desde o capítulo 1 acerca das coisas eternas, das coisas espirituais, e em poucos momentos é que ele então toca em alguns elementos da história, alguns elementos da cultura, alguns elementos do tempo. Ou seja, essa carta ela é profundamente comprometida com a revelação do supremo propósito de Deus. Irmãos, agora imaginem comigo, pense por um momento, que o capítulo 1 de Efésios fala que Deus elegeu e predestinou a sua igreja para que ela possa ser constituída o corpo de Cristo. Capítulo 1 termina dizendo que Deus fez de Cristo, o Cristo que morreu, que ressuscitou, que ascendeu aos céus, fez de Cristo o cabeça de todas as coisas. E para que a igreja, então, pudesse fazer parte desse propósito, é dito que Deus constituiu agora a igreja o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Só daí é para a gente parar um pouco e pensar na grandiosidade desse propósito supremo de Deus. Imagine só que cada um de nós, uma vez que somos eleitos por Deus e predestinados por Deus, nós somos chamados a formar o corpo de Cristo. Então, não é qualquer coisa, é uma revelação muito profunda, é um projeto divino muito grande, de modo que se nós olharmos para nós mesmos, nós chegaremos a nos questionar, puxa, será que nós chegaremos nesse ponto de tamanha ou de tal edificação, a ponto de sermos feitos plenamente corpo de Cristo? De sermos, porque dizer que nós seremos feitos plenamente corpo de Cristo, implica dizer que nós teremos uma natureza espiritual e corpo semelhante à dele. Ou seja, nós seremos assim como é o Cristo de Deus encarnado, que morreu, que ressuscitou, que ascendeu aos céus, que foi entronizado, que foi exaltado, assim também seremos nós. Então, é um projeto muito grande
do ponto de vista humano, obviamente. Do ponto de vista divino, não deixa de ser um grande projeto, mas está à altura daquele que projetou. Ou seja, Deus é poderoso para nos fazer o corpo de Cristo. E Ele nos fará pela sua graça, Ele nos fará pelo seu poder. Domingo passado eu ministrei uma mensagem aqui no culto, e me parece que no dia seguinte, não sei, na segunda ou terça-feira, salvo engano, foi na segunda-feira, os irmãos no grupo DEVAP oficial começaram a debater o assunto, a partir da morte de Lázaro, né? Que houve aquele episódio. Então, o episódio foi só o ponto de partida para que os irmãos gastassem um bom tempo no grupo falando acerca de nós, não de Lázaro, acerca de nós. A história de Lázaro foi o pretexto para falar sobre o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. E nós vimos ali, naquele debate, que para mim foi muito salutar, muito saudável. Do meu ponto de vista, os irmãos deveriam fazer isso mais vezes. Usar o grupo do WhatsApp da igreja, do ministério, para falar o que? Acerca da palavra, acerca da nossa experiência. Porque todo aquele conflito que surgiu no grupo, não é um conflito entre eu e o fulano, é um conflito entre mim e a palavra. Ou seja, os irmãos estavam falando das suas dificuldades, dos seus dramas, da sua expectativa, da sua previsão, o que é natural que nós tenhamos tal enfrentamento quando somos expostos à palavra. Mas, de um modo geral, o que eu observei é que, diante de um projeto tão grande, que é o projeto de Deus, porque no domingo nós falamos que a igreja, enquanto corpo de Cristo, há de glorificar a Cristo. Nós falamos que Cristo não será glorificado sem a igreja. E aqui em Efésios capítulo 1 fala que a igreja, enquanto corpo de Cristo, é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então é a mesma coisa, falar que a igreja vai glorificar Cristo e de que a igreja é a plenitude de Cristo, porque se a igreja é a plenitude de Cristo, ela é a glória de Cristo. Então, falar desse projeto tão grande, de fato, se nós olharmos para nós, não veremos nenhuma possibilidade disso. Não há meios humanos, nem por meio da religião, nem da educação, nem da coerção, nem da lei, nem da boa vontade de alguém. Seria impossível que nós, homens, atingíssemos por meios próprios essa plenitude do corpo de Cristo. É impossível. Deus cumprirá isso por meio da sua graça e por meio do seu poder. Para isso por isso que o livro de Efésios mostra no capítulo 1 o projeto. Quando você lê o capítulo 1 de Efésios, você tem que se espantar e ficar estupefato diante do projeto. Isso não para gerar desânimo e nem negativismo, mas para nos impressionar como Deus é grande, como Deus é poderoso, porque só um Deus suficientemente poderoso é capaz de estabelecer um projeto tão audacioso. Transformar o Cádimo, a Cádima, a Silvia, a Júlia, o Pedro, o Cícero, a cada um de nós em membros do corpo de Cristo. E como nós vimos aqui no capítulo 5 de Efésios, ser corpo de Cristo é sermos identificados a Cristo em natureza. Assim como quando Paulo fala do homem, da mulher, do marido, da esposa, nós reconstruindo aqui, conforme Paulo fez, ele diz que grande é esse mistério, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Indo lá para Gênesis capítulo 2, nós vemos como Deus há de realizar isso. Deus criou o homem é um tipo, o homem criado lá, enquanto marido da mulher, ele é um tipo de Cristo. Então, olhe para Adão, criado, em perfeita condição, e veja ali um tipo de Cristo.
E agora veja que Deus olha para Adão, que é um tipo de Cristo. Não perca essa relação nunca, senão o texto perde o sentido. E Deus diz: farei para o homem uma auxiliadora. Isso é Deus dizendo profeticamente: farei para o meu filho, para o Cristo de Deus, uma auxiliadora. Quem diz que o primeiro homem gerado, criado em perfeição, refere-se profeticamente a Cristo, foi Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 16. Diz que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Então nós temos aí o embasamento para dizer isso. Ao ler Efésios capítulo 5, quando Paulo fala: marido, amai vossas esposas, esposas, submetei-vos aos vossos maridos. E ele fala marido e esposa, falando dos deveres conjugais. No versículo 30, ele diz, no 31 ele diz: grande é esse mistério dessa relação homem-mulher, marido e esposa, mas, diz o apóstolo, eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, para eu entender o que Cristo está fazendo hoje, que é prover para o seu filho uma esposa, para que eu tenha o mínimo de clareza, eu tenho que olhar para a figura, porque a figura fala mais do que palavras. Então eu olho para o modus operandi, de como Deus formou para o primeiro homem uma auxiliadora idônea, para eu entender como Deus fará para o seu filho uma auxiliadora idônea. Os irmãos estão me entendendo? E quando eu olho para a figura, portanto, eu vejo alguns princípios. Primeiro, Deus diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Esse é o primeiro princípio. Qual o princípio? Uma vez que o homem foi criado e foi estabelecido para governar sobre toda a terra, para cultivar a terra e para governar sobre ela, Deus então incumbe o homem de uma tarefa. Deus diz: o homem precisará de uma auxiliadora para auxiliá-lo na sua missão. Este é o princípio. Assim como Adão foi incumbido de uma obra e carecia de uma auxiliadora para lhe auxiliar na obra que lhe realizaria, o Cristo de Deus também é o ungido de Deus para realizar uma grande obra. Então Cristo, o Cristo de Deus, pense nisso, o Logos eterno, um dia ele incursou na história, ele entrou na história, ele se fez criação, ele se fez criatura, ele se fez homem, na linguagem do livro de Hebreus, ele se fez homem à nossa semelhança, participante de carne e sangue, e ele entrou no mundo para realizar uma grande obra. A obra de redenção e, sobretudo, a obra do reestabelecimento do reino de volta ao Pai. E assim como Adão tinha uma incumbência, o Cristo de Deus também veio ao mundo com uma incumbência. E assim como Adão precisava de uma auxiliadora para que ele levasse a cabo a sua incumbência, Deus também prepara para o seu filho uma noiva, à semelhança da mulher lá no Éden, para que essa noiva seja a auxiliadora de Cristo. Este é o primeiro princípio. A igreja não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. A igreja não é meramente um ajuntamento de pessoas chamadas por Deus. Ainda que a palavra igreja significa chamados para fora, não se esgota a ideia em meros chamados. São chamados para. Esse para significa o propósito. Chamados para serem conformados à imagem do Filho primogênito de Deus. Ou seja, essa igreja é chamada agora para ser uma auxiliadora de Cristo. Pense nisso por um momento. Se todo cristão, imagine, cada vez que na terra uma pessoa se convertesse a Jesus, lhe fosse dito: você está recebendo o chamamento divino, e você está aceitando o chamamento divino para constituir-se membro do corpo de Cristo, para que você, juntamente com todos os santos, possa ser a noiva de Cristo, no sentido de que agora todos vocês vão auxiliar Cristo na sua missão. Alguém aqui, porventura, na sua experiência, já
na sua infância, na escola, ensino fundamental, ensino médio, ou mesmo na faculdade acontece, de ter sido eleito na sala de aula representante de turma? Você já foi? Os que não foram sabem do que eu estou dizendo, pelo menos, eu acredito. De certo modo, é um privilégio, né? Pelo que eu entendi, nos meus poucos anos de estudo em sala de aula, não era escolhido qualquer um para ser o representante de turma, né? Pelo que me parece, tinha alguns critérios, assim, ainda que inconscientemente eram usados alguns critérios, e, portanto, o representante de turma era uma pessoa bem vista, né? Embora no final das contas não resolvesse nada, nunca resolveu nada, mas, poxa, lá vem o representante da turma, né? É aquele que representa o professor em sala de aula, é aquele que fala pela turma ao professor, que fala pela turma à direção, né? É aquele que está ali cooperando, né, no processo da educação e da aplicação da educação em alguma medida. E eu já fui algumas vezes representante e eu me senti muito orgulhoso na época. Poxa, nunca fiz nada, mas era alguma coisa, né? Agora, imagine se você fosse escolhido para ser um secretário de um grande governo, né? De uma grande nação. Você também não se sentiria importante em poder colaborar, ser o braço direito de alguém? Agora, se essas coisas humanas, terrenas, que têm quase nenhum valor, né, nos traz esse sentimento de importância, de satisfação, de grandeza. Agora vocês imaginem nós sermos eleitos e escolhidos e predestinados para sermos a auxiliadora de Cristo na grande obra de redenção e, sobretudo, na grande obra de trazer de volta o reino às mãos do Pai. É o capítulo 1 de Efésios. Então nós temos que ficar perplexos diante desse chamamento, diante desse projeto. Por isso o capítulo 2 de Efésios fala que nós precisamos urgentemente de passarmos pelo processo de redenção. A cruz do capítulo 2 é o meio divino, é o instrumento divino que ele usa para nos preparar, nos habilitar, no sentido de ele realizar primeiramente em nós uma grande obra de reconciliação, uma obra de redenção, de reconciliação, né, para nós alcançarmos a unidade em Cristo, a unidade em Deus, para então sermos constituídos a sua noiva, para cooperarmos nesse processo. Para os irmãos terem uma ideia, no reino milenar, que será um evento que sucederá o segundo advento de Cristo à Terra, a igreja, enquanto esses eleitos e predestinados, ou que seja a noiva de Cristo, vai desempenhar papel fundamental. Porque nós seremos aqueles que conduzirão as nações à obediência. Então, nós precisamos de estar completamente trabalhados por Deus. Mas é diante desse quadro que nós ficamos, por um lado, espantados pela grandiosidade do projeto, mas, por outro lado, quando olhamos para nós mesmos, como aconteceu no grupo, que eu acabei de me referir agora há pouco sobre os debates salutar, muito saudável que ocorreu, e que os irmãos possam fazer isso mais vezes, debater a palavra, debater a sua condição, e quanto mais nos expormos, melhor. Mas, por outro lado, ficamos assim, um tanto desanimados. Se você olhar para si mesmo, você vai ficar desanimado. Se você começar a olhar para a sua própria condição, pior ainda se você olhar para a condição do outro, né? Porque a condição do outro sempre é pior do que a nossa. Já observaram isso? Não que seja, nunca foi, mas aos nossos olhos, nós estamos sempre melhor que os outros.
Mas o fato é que se nós olharmos para nós, não teremos como nos animar. Então tirem os olhos de nós mesmos e voltemos os olhos para aquele que pode, para aquele que vai realizar a obra. Lembre-se, o Senhor Jesus, Ele é o dono da obra. Ele é o agente dessa obra. Nós somos apenas os materiais da obra, e quando muito somos cooperadores dele. Mas ele é que começou a obra. Foi ele que fez o projeto, ele começou a obra, e ele prometeu terminar essa obra. Ele vai terminar. Ele vai terminar essa obra. O próprio Jesus, presta atenção, ele falando sobre a questão desse projeto divino do reino de Deus, ele deu um exemplo dizendo assim, olha, qual é o homem que ao se propor construir uma torre, ele primeiramente não se assenta e faz o projeto da torre, e ele faz todo o levantamento e toda a logística da construção para se certificar se ele terá ou não os meios de concluir aquele empreendimento. Aí Jesus fala para não ocorrer, que tendo começado, pare a obra no meio do caminho, e os que a virem zombem dele dizendo, começou e não terminou a sua obra. Foi Jesus quem disse isso. Aí eu pergunto, e Jesus tendo começado uma obra, um projeto, de nos tornar a plenitude daquele que enche todas as coisas, será que ele não tem um projeto? Será que ele não verificou se ele não tem os meios de completar a obra que um dia ele começou? Ele tem os meios. Ele tem os meios. Lógico que nós que estamos presos no tempo e no espaço, que tudo é mensurado a partir de dias, de meses, dias, semanas, meses e anos, nós ficamos, de certo modo, pressionados pelo tempo que está cada vez menor para nós. Ficamos um pouco, mas Senhor, e agora? Não, e agora que o Senhor, dono da obra, não está no tempo. Ele é Senhor do tempo, inclusive. Então não se preocupe com isso. O fato é que nós estamos diante de um grande projeto, fazemos parte desse projeto, e que o Senhor vai realizar a obra de nos edificar enquanto noiva do seu filho, uma noiva idônea, uma noiva que seja compatível ao seu filho. Tenho certeza que logo, logo, isso está em Apocalipse, quando está dito no último capítulo, né? Quando está dito lá no capítulo 21, versículo 6, salvo engano, quando uma voz brada dizendo, tudo está feito. Em seguida ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que quer dizer esse texto? Ora, isso é a garantia divina, porque como ele está fora do tempo, não limitado ao problema do tempo e espaço, ora, ele está declarando, quem lê a Bíblia com atenção, verá uma grande saga da humanidade, lutas, dificuldades, guerras, derramamento de sangue, e a sua história também está aqui dentro, mas no final de tudo é dito, vi novo céu e nova terra, e tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, ou seja, eu comecei e eu terminei, tudo está realizado. Essa é uma garantia. Quanto a nós, precisamos nos voltar para as Escrituras e buscar em Deus compreender o que compete a nós nesse processo. O que compete a nós. Ou seja, você sabe que Ele vai realizar, mas nós não podemos ficar de maneira passiva, deitados, esperando acontecer um milagre. Eu costumo citar o exemplo de João capítulo 5, porque é muito pertinente. Quando Jesus entra lá no tanque de Betesda e pergunta ao paralítico do tanque de Betesda, que estava ali há 38 anos. Jesus pergunta, queres ser curado? Queres ser curado? Olha a pergunta. E essa é uma pergunta muito lógica. Há quem leia esse texto
e diga que Jesus tem uma mania de fazer perguntas sem futuro. Já ouvi pregadores dizer isso. Que Jesus faz perguntas idiotas. Ué, mas o camarada está paralítico. Ele é paralítico. 38 anos aguardando a cura no tanque de Betesda. Jesus entra e pergunta se ele quer ser curado. Ora, mas essa pergunta ela é muito óbvia. Ou melhor, ela é muito lógica no plano da revelação divina. Isso porque a tua cura e a minha cura, embora divina, embora pela graça, embora um milagre, não acontecerá se não passar pela sua vontade. Não é que a sua vontade é determinante, é determinante absoluta, não. Mas é que Deus jamais vai infringir a sua vontade. Nada Ele fará sem a sua vontade. Entenda isso. Então Deus não é soberano, porque tem uma vontade que impede. Não, não. Não há vontade no universo que impeça a vontade, ou a única vontade que existe, que é a vontade divina. Nossa vontade é uma subvontade. É uma vontade procedente da vontade. O problema é que nós temos uma vontade obstinada pelo pecado. Mas que o Senhor, no seu plano, Ele já traçou todos os caminhos e já articulou todos os meios para quebrantar a nossa vontade. O que significa que Ele não prescindirá da nossa vontade, mas também Ele não vai infringir a nossa vontade. Esse paradoxo, esse equilíbrio se vê lá em Jonas. A vontade de Deus é: Jonas, vá pregar em Nínive. Eu sou o Senhor, vá pregar. É uma ordem. É a vontade divina. Jonas foi? Jonas foi? Não. Ele tinha todos os motivos pessoais, nacionais, os motivos carnais para não ir. E ele resistiu. E Deus deixou ele resistir. E Deus construiu um caminho na história e na experiência de Jonas, para que nesse caminho e em suas experiências, a vontade obstinada do profeta fosse quebrantada. Quando ele disse: Senhor, eu vou. Vai, então pode ir. Ele foi. A vontade de quem que foi cumprida? De Deus? Não. Jonas foi. Não, Jonas foi. Finalmente ele foi e pregou. Então prevaleceu a vontade de Deus. A de Jonas não prevaleceu, ainda que ela enfrentou a vontade divina por um curto tempo. O que significa que a vontade divina sempre prevalecerá. Ainda que as nossas vontades tenham certa resistência. Então Deus constrói um caminho de quebrantamento das nossas vontades. As nossas vontades vão se curvar à vontade divina. Mas isso não acontece num ato de imposição. Ora, Deus podia ou não podia? Mandar um anjo com uma espada, ficar 24 horas com a espada no pescoço do Cádmo. 24 horas com a espada. Não se mexa. Não vire para o lado. Não olhe para o outro lado. Não vá naquela direção. Não, podia ou não podia? Mas ele não faz. Ou faz? Pode chamar o calvinista mais extremado, e ele será a prova de que ele, o calvinista extremado, faz relativamente à sua vontade. Não significa que a vontade humana prevalecerá. Deus tem seus caminhos de nos quebrantar, de nos convencer, de nos moldar. E Ele usa todos os dias, todas as circunstâncias, todas as pessoas que nos cercam, com quem convivemos. Nós estamos dentro de um laboratório em que nós estamos sendo trabalhados pouco a pouco, a cada dia, em toda e qualquer circunstância. Quando Cristo pergunta: queres ser curado? Jesus está acionando o ponto fundamental, que é onde a obra começa a se realizar. Ou seja, você tem que dizer: Senhor, eu quero ser trabalhado
membro do teu corpo. Eu quero ser constituído a tua noiva. Então, não fiquem olhando para si, dizendo não posso, estamos longe, não vai dar certo, nunca vai acontecer. Isso não é departamento seu. Departamento de quem fez o projeto. Problema dele. Falar igual a minha tia, ele fez o projeto porque ele quis. E te incluiu porque ele quis. E se ele fez porque quis e te incluiu porque quis, ele sabe como vai resolver o problema. A você, cabe você responder ao chamamento. Sim, Senhor. Eu quero ser curado. E tanto é verdade que quando Jesus pergunta ao homem, queres ser curado, lá no tanque de Betesda, ele começa a se evadir da pergunta. Se bem que nós somos assim, quase todas as perguntas, né? Dificilmente alguém faz uma pergunta e se tem uma resposta à altura da pergunta. Dificilmente. Se em qualquer lugar, na sua casa, na rua, no supermercado, qualquer lugar, as perguntas geralmente se evadem, né? As respostas são evasivas. Quer ser curado? O homem, mas eu não tenho ninguém. Porque quando o anjo desce, que movimenta a água, sempre tem alguém que vai primeiro, e só vale aqui o primeiro, e o máximo que consigo é chegar depois do primeiro, mas não tenho condições. Mas a pergunta não é essa. A pergunta não é se você é capaz, se você pode, se você tem alguém que te ajuda, se o anjo agitou a água, se não agitou. Não é essa a pergunta. A pergunta é, você quer ser curado? Essa é a grande questão. Então, você pode transferir. Você é o paralítico do tanque de Betesda. Eu sou o paralítico do tanque de Betesda. Os 38 anos lá no tanque significa toda a nossa tentativa de ser curado. Tudo o que você fez e que você faz, e que todos os procedimentos, são os 38 anos. Ou seja, você vai ficar aí 200 anos, 1 milhão de anos, não vai dar nada. Você nunca vai ser o primeiro. Você é paralítico. E se tomar os outros exemplos bíblicos, você também é cego, é manco, tem a mão mirrada, é leproso. Está morto como Lázaro sepultado há 4 dias. Então, o milagre é de Cristo. A obra de redenção é um milagre. E se não fosse milagre, não precisaríamos de Jesus. Agora, esse milagre, ele passa pelas nossas faculdades. Aqui é o ponto de discussão dessa noite, que começamos na semana passada e vamos continuar agora. Qual é a nossa parte, uma vez que passa por nós? Alguém fala, pastor, eu acho que não passa por nós não. Na hora que Deus quiser, a gente faz. Se não passa por você, depende única e exclusivamente de Deus, numa ação unilateral, em que a qualquer momento Ele vai invadir o teu ser, sem que você queira, sem que você saiba, sem que você permita, e Ele vai te tornar um anjo Gabriel, então temos um grande problema, se assim for. Qual o grande problema? Porque até então Ele não fez. Se não passa por mim, por que não fez então? Porque Ele é negligente? Porque Ele tem outras coisas mais importantes a fazer, enquanto isso o terror está tocando aqui na terra e nós estamos sofrendo? Porque Ele é masoquista? Porque Ele gosta de nos ver sofrer? Ora, Ele não fez ainda, e a resposta está na Bíblia, porque não fez ainda. Está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. A segunda vinda de Cristo é a sua intervenção escatológica para determinar um novo começo de todas as coisas. E por que Ele não fez isso ainda? Porque Ele não veio ainda, porque Ele é longânimo para convosco. E Ele está aguardando que todos cheguem ao arrependimento.
Então nós passamos pelo processo, meus irmãos. Que é Ele que está aguardando. Não é a igreja que está aguardando Jesus, nunca foi. Deveria. Mas é Ele quem está nos aguardando. Portanto, não temos nenhum direito de falar da demora. A demora é nossa. E só assim faz o sentido o que o mesmo Pedro diz, né? Ou melhor, o que Paulo diz, quando ele fala que nós devemos... Não é Pedro mesmo, desculpe-me. Quando Pedro ele diz que nós devemos apressar a vinda do Senhor. É Pedro, é no mesmo capítulo, inclusive. Capítulo 3 de 2 Pedro. Ora, se o Senhor não tarda, a tardança não está nele, mas, pelo contrário, ele está usando de longanimidade. Ele é longo, aguardando que nós nos arrependamos. E aí Pedro diz, e vocês, portanto, devem apressar esse processo. Então passa por nós. Passa. Mas se ninguém quiser? Não, se ninguém quiser, não existe. Não existe. A vontade do Eterno prevalecerá sobre as nossas vontades, porque nenhuma vontade que esteja na criação divina, nenhuma vontade criada é capaz de resistir à soberana vontade. O problema todo é só o processo que nós vamos estendendo. Quanto mais estendemos o processo, mais nós padecemos, mais nós sofremos, mais a criação sofre. Então a pergunta a ser feita é: o que nós devemos e podemos fazer diante desse quadro? E para que nós tenhamos então uma resposta que seja objetiva, para que nós tenhamos uma resposta que seja validada pela própria experiência, seja validada pelas Escrituras, que não seja uma espécie de confundir ou enganar a nenhuma pessoa, nós precisamos de ter uma compreensão. Olhe para mim, preste bem atenção. Eu vou repetir alguns pontos aqui, extremamente necessários. Deus, ao criar para o homem, Gênesis capítulo 2, uma auxiliadora, ele disse, está lá em Gênesis capítulo 2, a auxiliadora do homem não poderá ser de uma outra natureza, senão ele mesmo. Você pode gravar isso aí. A auxiliadora para o homem não poderá ser de outra natureza, senão dele mesmo. Ou seja, o que é, então, a mulher, a esposa do primeiro homem? É ele próprio crescido, expandido, multiplicado. Deus tirou da sua essência, do seu lado, carne e osso. Ele pega a matéria-prima, é o homem. Não podia ser um animal, um tronco de árvore, tampouco a argila, tampouco. A mulher não foi criada da argila, absolutamente. A mulher, a matéria-prima da produção e da edificação da mulher é o próprio homem. Isso é um princípio. É outro princípio. De modo então que quando o homem se desperta do seu sono, que ele olha para a mulher e ele fala, esta, afinal, é carne da minha carne e é osso dos meus ossos. O mesmo acontecerá em Apocalipse capítulo 19, quando aquele capítulo se cumprir. Jesus há de olhar para a sua noiva, para nós, e todos os santos, de todos os tempos, e ele dirá, essa, afinal, é carne da minha carne e é osso de meus ossos. No sentido da natureza. Perfeito? Então, a questão aqui é, a noiva de Cristo, ela é formada.
da mesma natureza de Cristo. Quando se fala de formação, você fica pensando, poxa, como é que acontece isso na prática? Como é que a noiva de Cristo será formada? Esse é o ponto. E aí, semana passada, bem no finalzinho da mensagem, eu levei os irmãos a refletirem a questão da nossa consciência e da nossa mente. Independentemente dos conceitos já estabelecidos na psicologia, na psicanálise, na sociologia ou em outras áreas do conhecimento, nós definimos a consciência como sendo a nossa, a própria, não, a mais profunda essência do nosso ser. Aquilo que nós somos. Não enquanto matéria-prima, não enquanto elemento da criação, daquilo que nós somos enquanto alma. Cada um de nós aqui, nós não temos os nossos medos? Sim ou não? Por que nós temos os meus medos são os mesmos medos de vocês? São os mesmos? Não, pode coincidir, mas não é por força de natureza. Por que cada um tem os seus próprios medos? As minhas dúvidas são a de todos? São coisas muito pessoais, né? Muito próprias. Os meus gostos, as minhas inclinações, os meus desejos, as minhas vontades, a minha capacidade cognitiva, minhas ideias. Então, esse meu ser, que eu posso chamar de Alexandre, que é tudo o que sou, é a minha consciência. Você é pura consciência. Cada um de nós é uma consciência própria. Por isso somos tão diferentes. Então, esse conceito que nós estamos estabelecendo não tem compromisso com nenhuma área do conhecimento. Tá bom? Para que ninguém faça nenhuma comparação com outra área do conhecimento. É o argumento que nós estamos usando para você entender. Essa consciência que é você, ela é o resultado de uma formação que começou numa inconsciência, lá desde Adão. Uma inconsciência coletiva de todos os tempos, que começando, digamos assim, numa visão geral, universal, já que estabelecemos Adão como ponto de partida, ela vai se formatando e vai se estreitando até chegar na sua cultura, do seu tempo, da sua nação, dos seus parentes, né, dos seus trisavô, tataravô, bisavô, avô, pai, mãe, até o núcleo familiar onde você nasceu. Olha, um tanto de carga que vem se reduzindo e vai formando então a sua pessoa. Até que você então, nas suas próprias experiências, coisas que você não lembra, coisas que passaram despercebidas, mas que te influenciaram, coisas que você ouviu, coisas que você sofreu, tudo vai formando você. De modo que hoje você é um ser extremamente complexo. E que você não tem ideia, não tem noção, e não saberia dizer por que você é assim. Você sabe um ponto ou outro, né? Recordar uma coisa ou outra, mas o muito que nós somos não pode ser identificado, não pode ser identificada a sua origem especificamente. É a sua consciência, é a sua formação de pessoa que você não tem o acesso pleno, não tem acesso pleno. Mas a entrada dessa consciência, a porta por onde entra todos os elementos formativos da consciência é a sua mente, é a parte mais superficial da sua pessoa.
Essa você tem acesso. Dessa você tem acesso. São seus pensamentos, o que você ouve, suas reflexões. É aqui onde você tem um certo domínio de deter pensamento, de construir pensamento, a imaginação. Onde você ainda pode ter acesso e realizar algumas mudanças. De modo então que quando diz a Escritura que Deus está edificando para o seu filho uma noiva, Ele está edificando em nossas consciências. Querem uma prova? A Escritura vai usar um outro termo para se referir ao que eu estou me referindo. Ou melhor, vamos fazer diferente. Eu usei o termo consciência para me referir àquilo que a Bíblia chama, em outros lugares, a Bíblia chama de coração e de mente. Ezequiel capítulo 36, 26. Dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um novo espírito. É isso que eu estou dizendo. Ou seja, hoje eu tenho um coração, é a minha consciência. Hoje eu tenho um espírito, é a minha consciência. Vocês entendem? Então eu sou isso aqui, ó, todo problemático, todo desarranjado, cheio de problemas, de toda sorte que os irmãos imaginarem. Todos nós somos assim. Não precisa sair da igreja porque o pastor de vocês é assim, não, que você também é assim. Você também é do mesmo jeito que ele, se não for pior. Besta é o crente que acha que o pastor dele não tem problemas. E tem mais, o pastor que diz que é o santo, esses são os piores. Eu não me engano mais não caio nessa não. Bem, de todo modo, quando diz, eu vos darei um coração novo, porei dentro de vós um novo espírito. Quando é dito em Hebreus capítulo 8, eu inscreverei as minhas leis no vosso coração e as imprimirei nas vossas mentes. Está falando dessa mudança de ser que nós somos. Ou seja, eu não serei mais um Alexandre. A bem da verdade, eu já não sou o Alexandre há muito tempo. O Alexandre, já não sou há muito tempo. Se nós fôssemos receber um novo nome a cada mudança que ocorresse dentro de nós, eu já teria tido uns 1000 nomes. E eu não estou criando qualquer bobagem aqui não. A Bíblia diz que nós também receberemos um novo nome. É um novo coração, é um novo espírito, é um novo nome e é uma veste nova. Tudo isso implica uma mudança na consciência por intermédio da mente, que é o acesso às partes mais profundas do nosso ser. E agora, qual é a nossa participação? Sabendo disso, precisamos notar um outro detalhe. Tudo o que somos, essa nossa consciência, ela é formada por um instrumento chamado linguagem, chamado língua, chamado discurso. Tudo o que você é, Cadmo, é o resultado de discursos que foram sedimentados ao longo de toda a sua existência. E a Escritura, lá em Moisés já dizia isso. Quando a Escritura quer mostrar o começo da história humana em relação a Deus, em relação ao pecado, leia Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, você vai encontrar, e disse Deus ao homem, não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus disse, Deus fala. Esse falar divino, que é a palavra divina a nós comunicada, tem um poder de formação dentro de nós. E então Gênesis falando, capítulo 3, e disse a serpente à mulher, ao lado oposto. Uma voz falando novamente. Novamente a linguagem, novamente
as palavras, novamente o discurso. A língua e o discurso. E disse a serpente. Se fosse para nós pegarmos ali o texto que se refere ao momento ou à experiência do homem e da mulher em se desintegrarem de Deus, em virarem as costas ao Criador, o que comumente chamam a queda do homem, né? O que se extrai ali de substância? As pessoas estão até hoje falando de cobra, de maçã. Tudo isso é uma maneira do próprio maligno que inculte em nós a ignorância para que você nunca toque a verdade. O fato é que no texto mosaico, que é um texto mítico, ele traz uma essência. É como que dissesse assim, olha, a sua formação, aquilo que você será, vai depender de qual discurso ou a qual discurso você dar ouvido. Ou você ouve a voz de Deus, ou você ouve a voz da serpente. Está lá em Gênesis. Disse Deus ao homem, à mulher. Disse a serpente à mulher. E quando a serpente diz à mulher, a mulher retruca dizendo, não foi assim que Deus disse. Deus disse assim. E ela torna a repetir o que Deus disse, com uma pequena mudança no falar, mas ela repete o falar de Deus, de todo modo. E a serpente responde, não, Deus disse isso, mas não é assim a verdade. Essa não é a verdade. Deus só falou assim porque Ele sabe. Aí agora a serpente vai contradizer o falar divino, vai colocar dúvidas sobre o falar divino, de maneira que somente quando a mulher é absorvida pelo falar da serpente, e ela aceita o falar da serpente, e ela concebe o falar da serpente, é que aqui o pecado se instaura no seu coração. Então, aquilo que nós somos, positivamente ou negativamente, aquilo que nós somos em Adão ou em Cristo, aquilo que nós somos em relação a uma vida pecaminosa, perversa, má, ou aquilo que nós somos em Cristo, uma vida santificada, uma vida que está sendo aperfeiçoada cada dia mais, depende do discurso. Entenda de uma vez por todas. Nós estamos sendo bombardeados 24 horas por discursos. E o pior, ouve-se muito mais a voz da serpente. Porque são muito mais as bocas que estão falando, sendo instrumentos da serpente. E tem poucas bocas dedicadas à voz de Deus. Isso faz parte do próprio tempo em que nós vivemos. Lembra que Jesus disse lá em João 9, fazemos as obras de Deus enquanto é dia, porque dias virão, ou a noite virá, em que não se poderá fazer as obras de Deus. Apontava para um tempo de escuridão, para um tempo de apostasia, para um tempo final, esses tempos agora. Então, a coisa é certa, quando você lê Gênesis capítulo 3, depois você lê o Apocalipse, então você pega os extremos, né? Que a Bíblia ela constrói um panorama, não da história enquanto história, mas um panorama da história profética do homem. A Bíblia tem uma história não histórica, tem uma história profética. É o que importa para você compreender sobre a humanidade, como começou, como se desenvolveu, como terminará. Não é um compromisso com os fatos, é um compromisso com a revelação acerca de Deus e acerca do homem e acerca de suas experiências. Então, quando você olha os extremos da história profética das Escrituras, você vê, tudo começa com discurso de Deus, discurso da serpente. Aí você vai ao longo das Escrituras, andando, profetas de Deus falando, falsos profetas falando, e o povo no meio, ora seduzido pelos falsos profetas, ora sendo ganho pelo falar de Deus. Olha a história de Israel, não é? A história de Elias, de um lado um profeta falando, Elias, do outro 800 profetas falando a favor de Baal. Tudo isso é para ser analisado do ponto de vista da revelação. São vozes falando. E o povo cocheando ali entre dois pensamentos. Não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se serve ao Senhor, se serve a Baal. Esse jogo de vozes antagônicas, tentando formar o homem, tentando formar a consciência humana, tentando fazer você
nascer ou para o mal ou para o bem, nascer para a grande Babilônia ou para a Nova Jerusalém. Estamos sendo gerados. Por isso que no final, no Apocalipse, o extremo de Gênesis, você vai encontrar lá Deus falando muitas vezes. O Espírito diz às igrejas. O Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você vê então o falso profeta, que é a segunda besta, que emergiu da terra, que tem a aparência de cordeiro e fala como dragão, e fala para seduzir todos os homens que habitam sobre a terra. Aí entra o problema da teologia, o problema da escatologia. Quanto tempo perdido tentando saber a besta que emerge da terra, por que a terra? Aí você gasta tempo para poder decidir e definir o significado da terra, porque as águas representam os povos, nações e língua. A terra só pode significar os judeus. O falso profeta será um judeu. Aí você passa a ver todinha, o falso profeta é um judeu, será um judeu. O fulano não é judeu? Não risca, não é o falso profeta. E enquanto isso, o falso profeta está agarrado às suas costas, completamente, né, com os pés feito um gancho, aqui um alicate, um cadeado, para usar a linguagem do MMA, né? Colocou aqui, ó, e está aqui fungando o dia inteiro no seu ouvido as mentiras de Satanás, e você procurando saber onde ele está, de onde ele vem, qual o seu nome, e ele agarrado às suas costas, fungando 24 horas. Até dormindo, você está escutando ele falar. Quão tolo nós somos, irmãos. Perdendo tempo. Nós temos que ler a Escritura como quem busca compreender as coisas essenciais. Aquilo que faz a diferença. Nesse sentido, o Apocalipse está dizendo, o Espírito Santo está falando às igrejas. E o falso profeta está falando ao mundo. Alguém diz, não, pastor, para de bobagem. O falso profeta vai surgir no final. No finalzinho. Então você nunca leu 1 João. Nunca leu. Quando João vai dizer que muitos anticristos estão no mundo afora, e muitos falsos profetas estão no mundo afora. Você esqueceu de ler que o espírito do anticristo já está presentemente no mundo, conforme Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Já agindo, já trabalhando. Vai chegar um dia que eles vão se manifestar. E domingo eu vou falar sobre essa manifestação. Vocês vão se espantar. Mas ele vai se manifestar, bem pertinho da sua casa. Muito bem. A irmã Silvia está trazendo aqui uma participação muito importante. Ela fez uma comparação com 2 textos da Bíblia, dizendo que em Gênesis, quando o homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ele passa a viver por meio daquele fruto, aquele ato de comer do fruto, no âmbito simbólico, ele vem a representar, no âmbito das realidades espirituais, o homem comendo as palavras da serpente, comendo o discurso da serpente. Alguém pode falar, mas ninguém come palavras, ninguém come discurso. Aí ela diz, mas lembrem-se de João capítulo 6, quando vem Jesus e diz, eu sou o pão da vida. Você tem que comer da minha carne, beber do meu sangue. E ele diz, e comer da minha carne, beber do meu sangue, é comer ou receber as minhas palavras, que são espírito e são vida. Então ela pegou a metáfora do comer e aplicou a absorver, a assimilar o discurso, as palavras da serpente, do mesmo modo que, referente a Cristo, nós comemos suas palavras, nós recebemos suas palavras e nós somos formados pelas suas palavras. Então, entendam que esse processo de formação da noiva é um processo de formação de consciência. Tranquilo? E o acesso à nossa consciência, para formá-la, é a nossa mente. Eis a razão porque Paulo diz, não vos conformeis. Um outro termo, não vos amoldeis a este século. Esse século tem uma formação, uma formatação, tem uma forma
e tem uma forma. Paulo diz, olha, não vos conformeis, não vos amoldeis a esse século. Antes, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, uma mente que se renova segundo a palavra de Deus, é uma mente que está continuamente, por isso que ela se renova, não é? Ela é um processo contínuo. Esse quer dizer que acontece repetidamente. Quanto mais você está nesse processo de renovar a mente, por meio de uma mente renovada, você vai sendo constituído, vai tendo em si constituída uma nova consciência, um novo pensamento, um novo coração, uma nova pessoa, que é o novo nascimento. Então, o que nós podemos fazer diante desse quadro é nos expor à palavra. Poderia dizer que, primeiro, devemos, do aspecto negativo, vamos colocar nessa ordem. No aspecto negativo, devemos tomar um profundo cuidado com os discursos diversos que ouvimos, que vêm de todas as direções. Cuidado, porque como nós estamos vivendo um momento de polarização política, fala em discurso, a gente só pensa em política, né? Não, é tudo. A política é só um elemento entre tantos outros. Onde você vai, programa de televisão que você assiste, os amigos com quem você conversa, tudo influencia a nossa vida. As redes sociais estão cheias de informações, cheias de ideias, cheias de discursos. Por isso que é bom você que é um sábio, você que é um prudente filho de Deus, que você tenha as suas redes sociais, mas que você seja bastante seletivo, né? A quem você vai seguir, por que você segue aquela pessoa, por que você ouve aquela pessoa, porque todos nós somos seres influenciáveis e somos influenciados, todos nós. Até para ler um livro, uma leitura, qualquer que seja ela, que não tenha nenhum compromisso exatamente com Bíblia, nem com nada nesse sentido, deve-se tomar o cuidado, ler com atenção, procurar discernir de onde vem aquela voz. Você pode ler um livro terrível, péssimo, no âmbito do conhecimento, sem se contaminar com aquilo. Também você pode ler um ótimo livro, excelente livro, e não se permitir ser mudado pelo livro. Mas, tanto de um lado quanto de outro, nós podemos ser influenciados e somos influenciados. Música, interessante. Há um tempo, logo no início do Querigma, bem no início, quando nós começamos o curso Querigma, eu oferecia umas aulas de hermenêutica, interpretação de textos diversos, e na ocasião nós pegamos alguns textos poéticos, pegamos algumas músicas seculares para fazer análise, né, análise dos textos, análise das músicas. E uma coisa que nós percebemos nessa ocasião, e até hoje eu faço esse exercício, até hoje. Geralmente eu pego uma música, um texto, eu estou sempre fazendo essa verificação, mas o que nós percebemos na ocasião é que as pessoas cantam as músicas, né? As pessoas cantam músicas diversas, sem saberem o que estão cantando. Pior, às vezes cantam músicas horríveis, terríveis, com uma letra não somente extra-bíblica, digamos assim, mas não raras vezes anti-bíblicas, que vão de encontro à Escritura. Músicas cristãs, crente cantando heresia, e chorando, cheio do Espírito Santo. Quer saber que Espírito Santo é esse que não informa essa pessoa que ela está cantando uma coisa sem futuro e não raras vezes uma coisa perversa? É por isso que eu sou desconfiado desse suposto Espírito Santo. Eu sou. E não adianta me chamar de incrédulo, não, que se você me chamar de incrédulo, você que é o crédulo, que tem a fé, vai ter que demonstrar o seu espírito. Eu sou incrédulo? Então tá bom. Então,
Você não pode me exigir nada, porque eu sou incrédulo. Agora, você que é cheio do suposto Espírito de Deus, não se esqueça de que Paulo diz lá em Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, quando ele vai dizer que se o Espírito que você tem recebido não é o Espírito que nós temos recebido. Ele coloca isso em xeque, em dúvida, para você refletir. Quando eu digo que eu tenho uma grande dúvida e sempre 30 pés atrás, diante desses espíritos que se dizem o Espírito de Deus, é porque esse tal de Espírito Santo, esse tal, não é o Espírito Santo, nem o Espírito de Deus, mas esse que se passa pelo verdadeiro, ele não diz às pessoas o erro em que elas incorrem, a mensagem que eles estão ouvindo, mensagens vindas do púlpito em nome de Deus, mas que é o falar da serpente. E as pessoas estão comendo músicas, filmes, novelas. Cuidado, porque nós não estamos aqui definindo um padrão de comportamento. Não. Porque quando se estabelece um padrão de comportamento, fala assim, olha, você não deve assistir novela. Como não? Eu posso assistir. Onde está o pecado em eu assistir a uma novela que é onde se conta uma história de um povo, não importa o que eles fazem. Eu tenho o critério de ouvir, de ver até onde não macula a minha consciência, nem meu coração, e julgar. Nós já perdemos a perspicácia do tino, do juízo. Nós não julgamos nada, nós engolimos. Então, não estamos dizendo que você não deva ou não pode. Estamos dizendo que você tem que estar atento a tudo o que, de alguma forma, está a ministrar a nós uma mensagem. Tudo. Na escola, é o professor, são os colegas, no trabalho, na faculdade. Faculdade, então, misericórdia, né? Mais misericórdia ainda nas igrejas evangélicas. Na católica, o discurso é sempre o mesmo, né? Não muda muito. 2000 anos, é a mesma coisa. Só muda a cara do padre, e isso se não for da mesma região, senão é tudo parecido também. Mas não é? Agora, a igreja evangélica, misericórdia. E aqui eu quero que os irmãos entendam, eu não estou falando mal das igrejas evangélicas, enquanto pessoas, irmãos em Cristo. Não leve para esse lado. E eu tenho que falar, porque afinal, é por meio do falar que nós somos constituídos. Então você tem que estar atento ao que o pregador está dizendo. O que esse apóstolo está dizendo? Essa palavra desse apóstolo, desse bispo, desse pastor, desse pregador, desse obreiro, desse missionário, qual é o objetivo? Para onde ele quer me levar? Você fala assim, pastor, mas é muito difícil você mensurar essas coisas todas, porque é tanta coisa. Não, calma. É muito simples, basta você falar assim, essa mensagem, ela me conduz ao fruto do Espírito. Esse é o ponto. Por que ao fruto do Espírito? Ora, o fruto do Espírito é aquilo que Deus, por meio do seu Espírito, quer gerar em você. Simples assim. E como é que eu sei se essa mensagem visa gerar em mim o fruto do Espírito? Ora, o fruto do Espírito é amor. Você vai amar mais as pessoas e amar mais a Deus depois dessa ministração? É a pergunta. O amor é altruísta, não é egoísta. Essa mensagem me faz menos egoísta, me faz mais fraterno, me faz menos avaro, me ensina a compartilhar, a dividir. É o amor. Se a mensagem te leva a esse ponto, dê glória a Deus. E agora ouçam-me, em nome de Jesus. Eu vou dizer, né? Tenho que dizer, né? Ah, Jesus, cobre-nos com a tua graça. Ouçam bem. Atenção para esse detalhe extremamente importante e é decisivo
na sua vida espiritual. As igrejas evangélicas, elas construíram uma sebe, um muro, em torno deles próprios. Perfeito? Eles delimitaram um muro. No sentido de, tudo o que aqui dentro desse muro nós ensinamos e falamos e fazemos, pertence a Deus. Tudo o que acontece fora desses muros que nós construímos é do diabo. Perfeito? De modo que fora desses muros tem lá um cantor, um homem, uma mulher, um ser humano, só uma pessoa, que faz uma canção. Dessa canção ele fala assim: olha, prepare o seu coração para as coisas que eu vou falar. Porque como eu andei muito nesse mundo, em vários lugares, em vários países, eu vi muitas coisas e eu cheguei a uma compreensão. E talvez o que eu diga para vocês, eu possa não agradar a vocês. Mas se prepare que eu vou falar. E aí ele começa a falar um tanto de verdades. Na verdade, tudo o que ele diz no restante da música é uma síntese, uma adequação de João capítulo 10, 9 e 10. Só tem um problema. Como a pessoa que fez esse belo discurso libertador não está dentro dos muros, não é nem do cristianismo não, não está dentro dos muros das igrejas evangélicas, então essa música só pode ser do diabo. Ele não é evangélico. Infelizmente, nós não precisamos nem ouvir a letra. Para que ouvir a letra? Se você sabe que ele é do diabo, pronto, é do diabo. Basta isso. Aí está lá o outro, fez uma canção que diz assim: Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho para a terra e vejo uma multidão de pessoas que vão caminhando, sem rumo, sem direção. Jesus Cristo, olha para essa multidão, salva essa multidão. Quem fez foi, está dentro do quadrado, dos muros? Não, do diabo. Certo? Estão entendendo ou não? Agora, vai lá o outro e faz uma música aqui dentro do quadrado, que está falando que Deus vai quebrar os queixos do outro, vai meter a espada no fundo do outro, que Deus vai decapitar o outro, uma mensagem de ódio, aí é de Deus porque está dentro dos muros. O ser humano perdeu o critério, a medida de aferição do que é de Deus ou do diabo, do que é a verdade ou engano, não é mais o próprio Deus, não é o caráter de Deus, não é a Escritura. Agora, é a religião que os homens inventaram. E o problema, quando um indivíduo daquele diz que se converte e entra para dentro dos muros daquele quadrado, ele é recebido como ídolo. Todo mundo gostava dele, mas não podia gostar, que era do diabo. Agora que ele aceitou Jesus, agora está todo mundo querendo sentar do lado dele. O fulano vai na minha igreja. E o pior, lá ele vai e canta uma música lá de trás, que é boa, e os irmãos cantam com ele, porque agora pode, está dentro do quadrado, pode. Ou então uma música está lá fora, é do diabo. Aí um cantor gospel, famoso, tem poder, tem domínio, regrava a música. Não, agora pode. O ser humano perdeu a capacidade de pensar. Não pensa mais. O mundo está acabado. Mas nós estamos aqui para dizer que nós precisamos compreender que nós estamos sendo formados por discursos que passam pela nossa mente, e nós precisamos agora usar o critério daquilo que pode entrar em nossa mente, ou por nossa mente nos constituir, e aquilo que não pode.
seja fora do quadrado ou dentro do quadrado. Vocês entendem? Por isso, veja comigo Efésios capítulo 5, o texto que nós estamos lendo. Olha que maravilha. Capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para que a santificasse. Então o Senhor se entregou pela sua igreja. O Senhor entregou-se pela sua noiva. Para quê? Para santificar. Essa santificação é todo o processo pelo qual nós estamos passando para sermos conformados à imagem do Filho de Deus, à imagem do noivo. Tendo-a purificado, a santificação acontece pelo processo de purificação. Nós estamos sendo purificados. Ou seja, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é da serpente, todo discurso, toda palavra, toda ideia, tudo aquilo que não corresponde ao coração de Deus, à mente de Deus, aos sentimentos de Deus, está sendo tirado, tendo-a purificado por meio da lavagem de água. Ou seja, essa santificação é uma purificação, e essa purificação é um lavar. Estamos sendo lavados. Então nós temos que nos expor a essa santificação. Temos que nos expor a essa purificação. Temos que nos expor a esse lavar. Você fala, pastor, graças a Deus eu já fui lavado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, né? E eu fui batizado, fui lavado nas águas do batismo. Aqui ele vai dizendo, lavagem de água pela palavra. E aqui se justifica. Porque que quando Paulo fala sobre os dons que articulam e formam o corpo de Cristo, ele diz que há 3 dons que são fundamentais, e só esses 3 assumem as primeiras posições, e só eles podem ser elencados como primeiro, segundo e terceiro lugar, e não os demais. Ele diz que de todos os dons, em primeiro lugar está a palavra apostólica. Estão os apóstolos, aqueles que foram postos na igreja, responsáveis pela doutrina, mas não pela doutrina dos usos e costumes, mas pela doutrina do ponto de vista da exposição em ordem da revelação de Deus e da obra de Deus em Cristo Jesus. Os apóstolos que lançam o fundamento. Ele diz, em segundo lugar, os profetas, que são os que aplicam essa palavra num determinado tempo e determinado lugar. E ele diz, e em terceiro lugar, os mestres, porque esses estão ensinando a palavra apostólica no dia a dia, no cotidiano da vida da igreja. Então a igreja, ela tem como que uma locomotiva que puxa todos os vagões. Essa locomotiva é o ministério da palavra. Por isso que nós damos atenção ao ministério da palavra. Quando nós estamos falando, nós estamos formando consciências. Agora, lógico, que aqui entra um grande problema. Quando eu digo, a nossa participação nesse processo é nos expor à palavra, uma vez que nós somos formados pela palavra, pelo discurso, mas não é simplesmente se assentar aí, ou se assentar em casa. Lógico que se assentar para ouvir é um passo, é um primeiro passo. Mas lembram-se de que Jesus disse que quando o semeador saiu a semear, e lá em Mateus capítulo 13, semear é pregar a palavra, e ser semeado, ou ter o coração semeado pela palavra do reino, é ouvir a palavra. Então há um pregador e há um ouvinte, sim ou não? É dito que de 4 tipos, melhor, de cada 4 corações, somente em um coração a semente frutificou. De 100, só 25. De 8, somente 2. Não é isso? De 1000, somente 250. Daí os irmãos têm uma ideia. E por que não frutificou em 3/4 dos corações? Ora, por motivos diversos.
por motivo da distração, quando a semente caía à beira do caminho. Ou seja, é uma mente que não está muito atenta, está ali, está ouvindo, mas a semente cai à beira, na periferia do entendimento, na superfície, e qualquer ventinho, qualquer coisa, qualquer acontecimento, já tira tudo da sua mente. É coisa que você não está nem um pouco atento ao que está sendo ministrado. Tem um problema da dureza do coração, e tem um problema dos espinhos que se referem à avareza, à ganância, à fascinação pelas riquezas dessa vida, por esse mundo, pela glória desse mundo. Então, veja bem, bem no início do livro de Erasmo de Roterdã, A Loucura, eu sugiro que vocês leiam. Se não quiser ler o livro todo, leia pelo menos a primeira parte do livro, o primeiro capítulo do livro. As 3 primeiras páginas do livro já está de bom tamanho. Ele diz que os homens, eles se dão e se expõem para ouvir os bobos, os palhaços e os mágicos nas praças, com uma euforia, com alegria, com entusiasmo, com uma dedicação, com uma entrega tão grande, que nunca é dada tamanha atenção, tamanha entrega, quando se ouve um sermão numa igreja. Está na primeira página, salvo engano, do livro A Loucura, de Erasmo de Roterdã. Aí ele diz assim: eu quero que vocês me ouçam, não como vocês ouvem um pregador no culto, mas como esse livro é uma ficção, quem está dizendo isso, essa voz, não seria Erasmo de Roterdã, mas é a loucura. A loucura entra em cena e fala: ouçam-me não como vocês ouvem o pregador da igreja, mas ouvem-me como vocês ouvem os palhaços, os arlequins, os mágicos, os bobos nas praças, com o mesmo entusiasmo. Hoje é quarta-feira, dia de jogo de futebol. Sabe aquele entusiasmo? Para quem gosta do jogo de futebol, você fala: não, eu não gosto de futebol. Tá bom, eu sei que você não gosta. Mas aqueles que gostam não têm um entusiasmo, fala a verdade. Não tem uma preparação. Sim ou não? Na hora daqueles lances tal, como é que você fica ali, vidrado, voltado? Se o menino passar da sua frente, misericórdia. Se a mulher falar no momento do gol, para, tá doido. Possível. Essa entrega, essa dedicação que nós damos a isso, quando você vai a um espetáculo, quando você vai a uma festa, quando você recebe seus amigos, quando você estuda para um concurso público. O problema é que, diante da palavra, nós muitas vezes somos insensíveis e somos muito educados, bem educados, ouvindo a palavra. Bastante reverência, né? Mas não atentamos para aquilo que pode modificar a nossa vida. Então, esse é um problema. Somos santificados? De que maneira? Sendo purificados. Somos purificados? Somos. De que maneira? Sendo lavados com a água. Sim, mas que água é essa? É a palavra. É a palavra. É Deus falando nas igrejas. É Deus falando no seu coração. Agora, o modo como eu me coloco diante da palavra vai definir se ela vai cair numa terra boa, à beira do caminho, nos espinhos ou no solo rochoso. Pastor, como é que eu faço? O meu coração é qual? O seu coração é qualquer um dos 4. Você que vai decidir. Você que vai decidir. Talvez seu coração seja agora um solo cheio de espinhos, mas você decide por isso. Parar, ouvir a palavra, refletir. Que tal você começar a arrancar esses espinhos ainda hoje? Por meio da oração, da decisão, da consciência, da verdade, no poder do Espírito Santo, mudar de vida. É só você querer. Começar a orar em busca disso e proceder na direção correta. Pastor, como é que eu faço o negócio do dinheiro? Primeira coisa do dinheiro: não gaste todo o seu esforço
e todas as suas forças, e todas as suas energias, e todo o seu tempo em busca do dinheiro. Quando você assim faz, você sacrifica as coisas melhores, sacrifica a sua saúde, você não descansa. Dinheiro, 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 dinheiro. Entendeu? Você sacrifica a sua família. Você não tem tempo de estar com a família, de conversar com a família, de gastar tempo à toa com a família, que não é à toa. Você está perdendo. Quando você faz isso, você sacrifica a comunhão com Deus, sacrifica a reunião da igreja, sacrifica, puxa, a semana, tem quantas horas uma semana? 24 vezes 7, quem tem bom de memória, de caneta aí? 24 vezes 7, gente. 168 horas por semana. Menos 2. Menos 3, menos 3. Você tem 168 horas semanais e você diz que você não tem 3 horas na semana para participar da reunião da igreja. É verdade? Você não tem? Não responda para mim, não, responda para você. É verdade? Você estava falando a verdade para você? Porque eu não acredito. Pastor, é porque nesse horário eu estou trabalhando. Aí sim, é justificável, é o seu trabalho, sua atividade. Sim ou não? Mas tem outro dia, você trabalha todo dia? Mas eu trabalho todo dia. Mas e você não dedica nenhum horário para você poder olhar pela internet, assistir as mensagens? Para. Você tem muito tempo. Só que nós priorizamos nosso tempo para aquilo que nós queremos priorizar. Então trata com o coração. Dinheiro, 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 dinheiro. Né? Trata com o problema dos prazeres, 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 prazeres. Só prazeres. Você pode viajar? Pode, deve. Ir para uma festa de aniversário? Deve. Para o parque? Deve. Academia? Deve. Faz parte da vida humana. Nós somos seres sociais. Agora, por causa dessas coisas, nós não temos tempo para Deus absolutamente? É brincadeira. Então, nós temos que rever isso. Tratando-se do dinheiro, falamos do problema do trabalho, no sentido não do trabalho em si, mas de você dedicar toda a sua energia em 1, 2, 3 empregos e tudo para produzir dinheiro, 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 dinheiro. Nem tempo de gastar tem o dinheiro. Você pode pensar também com respeito às riquezas. Você já parou para fazer o seu orçamento, escrever seu orçamento no papel? Para quê? Para você incluir na lista de prioridades pessoas que têm menos do que você? Pastor, eu não posso, eu sou uma pessoa muito pobre. Não acredito. Porque mais pobre do que minha mãe não havia há 30 anos. Não havia no Brasil. Não, no Brasil tinha, né? Tinha. No Gama não tinha. Gente mais pobre que minha mãe. Porque a gente não podia comer carne, porque o dinheiro não dava para comprar carne. Aí minha mãe comprava osso. Você vai no açougue, comprava osso, uns ossos redondos. Era osso mesmo. Cozinhava o osso, e fazia muito caldo, aquele caldão, e o caldo ficava da cor não, é clarinha, água bem clarinha. A água, a gente pegava um pratão de arroz branco e colocava aquele caldo em cima que delicioava. E o pior, o arroz tinha cheiro e gosto de barata. Barata. Por quê? Vai perguntar para ela. Porque era o mais barato que se podia comprar. O mais barato. Aí eu ia para a casa de um amigo, né? Criança, à tarde, né? Toda tarde ele me chamava e a gente chegava lá, a mãe dele
colocava iogurte sobre a mesa, suco de laranja, broa, pão de sal, queijo, presunto, margarina, manteiga, pão de queijo, pão carteira, pão de ló, pão... Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, eu comia, o máximo que eu podia comer, né? Comia. Aí um dia ele falou assim, o meu amigo, poxa, toda tarde depois da escola você vai lá para casa, a gente brinca, a gente lancha, você nunca vai me chamar para ir à sua casa? Eu falei, amanhã. Ué, amanhã. Está combinado, amanhã. Eu sempre sou muito positivo, amanhã. Então está combinado. Cheguei em casa, falei, mãe, não tem prazo. Eu estava no final do ano, eu fui o ano inteiro, né? Possível. Mãe, amanhã o meu colega vai vir aqui, contar a história. Então prepara um lanche bem reforçado, que ele vai lanchar. A mãe falou assim, meu filho, você tem pela manhã e pela tarde, tem um copo de suco, daquele que suco, pequenininho, lembra? Hoje tem tangue é coisa de gente rico. Era o que suco. Que suco. Você tem um copo, era um copo de kisuke de manhã e uma tarde. É o que dá. E você tem uma, como é o nome daquele trem que a gente faz branco assim? Uma tapioca de manhã e uma tarde. O que você faz? Pega a tapioca da manhã e o seu suquinho da manhã e guarda para o seu amigo de tarde comer com você. E assim foi feito. Maldade? Não tinha maldade da minha mãe. É porque não tinha mesmo para comer. Pobre. Quando podia comprar um frango, era para fazer no final do ano. Porque quando podia comprar alguma coisa além do osso, era sobrecu. Mas não era assim que falava? Não é nenhuma expressão chula. É assim que nós chamávamos. Porque na época só tinha só frango. A só frango vendia um saquinho de pé, um saquinho de sobrecu e um saquinho de asa, de moela. Aí a mãe comprava um saquinho de sobrecu. Então era pobre. E isso quando tinha, porque nós passamos 3 dias sem comer nada. Mãe, estou com fome, dorme que a fome passa. Mas toda vez que chegava o dinheiro, toda vez chegava aquele dinheirinho, ela ia lá no mercado, fazia as comprinhas. Para quem não sabe, naquela época tinha aqueles a granel, né? Tinha aqueles balcões. Aí você comprava feijão, meio quilo de feijão. Aí ela comprava meio quilo de feijão, meio quilo de açúcar. Comprava 1 quilo de arroz. Pesava, porque era tudo, anotava com pincel atômico. Aí pegava aquele pacotinho, era um pacote assim, de coisa. Levava, fazia as comprinhas. Agora tem que fazer as comprinhas da irmã Maria Duarte, que era mais pobre que ela. Aí, então acabou agora, então. E a gente passando fome, e aí ia para o culto, tá lá o Fernando, uma oferta. Tinha que levar, uma moeda, mas levava. Frank, oferta. Silvia, oferta. Alexandre, oferta. Os 4 tinham sempre uma moeda para levar de oferta. E era porque era muito pobre. Então não existe pobreza de onde você não pode tirar qualquer coisa para alguém mais pobre do que você. Não existe. Trata com sua avareza. Que céu é esse que nós estamos querendo chegar? Que noiva é essa que nós estamos querendo ser? A gente fica pensando, ser glorificado, a glória de Deus. Não, comece aqui, devagarzinho. Começa nos mínimos detalhes. Porque você não vai alcançar a plenitude de todas as coisas se não começar pelos detalhes. Mas em suma, o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos ouvir a palavra, acolher a palavra, assimilar a palavra, para que a palavra seja trabalhada e seja então convertida em nós no viver segundo Deus. Tá bom?